Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É sempre um prazer estar aqui. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva para que o YouTube possa te avisar toda vez que eu postar um vídeo. Abominações. Hoje nós falaremos sobre a lição 3. Abominação no templo. Mas o que é abominação? Por que Deus odeia tanto as abominações? O que é que estava acontecendo com o povo de Israel no templo? Por que Ezequiel teve aquela visão? Ele foi pessoalmente levado lá ou foi apenas em espírito? Estes e outros assuntos estudaremos nesta lição. Paz do Senhor. Vamos em frente. Nossa lição é a lição de número 3. As abominações do templo. O nosso texto áureo vai dizer: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verá ainda maiores abominações. Então, por este verso, que é o Ezequiel 8, versículo 6, a gente percebe que as abominações, elas estavam num crescente, porque a gente vai sempre observar que o profeta, que Deus fala com o profeta, que algo maior ainda vai acontecer. Então, as abominações, elas vão crescendo a cada momento um pouco mais. A nossa verdade prática vai dizer: o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Vamos tentar entender aqui, antes da gente entrar diretamente nessa lição. Nós estávamos com 3 profetas trabalhando simultaneamente. Enquanto Jeremias estava lá em Jerusalém com os pobres, Daniel estava no palácio e Ezequiel estava lá junto com os exilados perto do rio. E o que acontece quando a gente olha para as escrituras lá de Ezequiel, olha o que Ezequiel diz, faz questão de ler aqui com os irmãos. Ezequiel, no capítulo 1, versículo 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Isso foi a lição. Nós tivemos aqui as lições bíblicas. Na lição 1, nós estudamos sobre o profeta, que ele era um atalaia. Na lição 2, nós tivemos aqui, na lição 2, nós aprofundamos um pouquinho mais e fomos falando sobre as visões. Olha que nós tivemos aí a lição 2, da qual a primeira nós falamos sobre profeta, que eu já disse. A segunda, nós falamos sobre o tema Vem o Fim. E nós analisamos o capítulo 7, onde Ezequiel teve mais uma visão. Depois veio a minha palavra do Senhor a mim, dizendo: Tu, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca do fim. E nós estudamos que Ezequiel estava tendo uma visão para falar a respeito exatamente do que ia acontecer com o templo. E na lição 3, nós temos aqui Deus trabalhando de uma maneira muito especial e Ezequiel tendo aqui um arrebatamento. Porque quando a gente lê o texto, olha como o texto é claro, né, para nós.
E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte, e levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, a parte do altar, estava esta imagem, se uma entrada, e disse-me, filho do homem. Mas quando eu analiso lá o capítulo 8, verso 1, olha o que diz, 8, verso 1. Vamos aqui analisar o 8, verso 1, só para a gente ver. Ezequiel 8, verso 1. Olha como ele começa o que? No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor caiu sobre mim, olhei, eis que uma figura como que de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo, era fogo, e dos seus lombos para cima como esplendor de metal brilhante, estendeu ela dali uma semelhança, ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Ezequiel é arrebatado em espírito e levado lá para Jerusalém. Então ele está em Jerusalém, vendo tudo que está acontecendo lá em Jerusalém. E ele vai ver as grandes abominações da casa de Israel que está acontecendo lá. Essa mesma visão, se a gente for analisar João, lá no capítulo 4 de Apocalipse, nós vamos perceber uma semelhança. João também teve uma visão que o Espírito também, Deus, através do Espírito, né, o arrebatou em espírito e ele foi, e ele viu as coisas que estavam acontecendo e as coisas que ainda iriam acontecer. Então, são visões, por isso que Ezequiel, ele inaugura esse tipo de textos, né, chamado apocalípticos, cheio de imagens. Então, Ezequiel é um livro cheio de imagens, de cenas, e Daniel também, Apocalipse também, então são livros chamados com uma literatura apocalíptica. E aí nós vamos lá para o tópico primeiro nosso, em que ele vai falar exatamente o que para nós. Olha que interessante. Dentro do tópico, dentro da nossa introdução, ele vai comentar a respeito exatamente dessa literatura apocalíptica, né? Quando a gente analisa por causa da presença dos símbolos, né? De sonhos, visões. Novamente repetindo, acontece em Ezequiel, ele inaugura, acontece em Daniel e acontece também no livro de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse é aí o exemplo mais clássico desse modelo literário aí que nós temos. Mas no Antigo Testamento, Ezequiel, ele inaugura esse tipo. O capítulo 8, né, ele inicia aí uma nova sessão aí nessa modalidade, né, que é quando Deus vai revelar para o profeta as abominações do templo de Jerusalém. Lembra, na aula passada nós falamos sobre o fim vem, está chegando, e agora no capítulo 8, Deus vai dizer por que vai destruir Jerusalém, e ele leva lá exatamente para que Ezequiel pudesse ver o que estava acontecendo. E qual é o objetivo de tudo isso? Realmente levar cada crente aí, né, em Jesus a uma reflexão mais profunda, né, sobre a ruína moral, espiritual da idolatria por meio de uma análise dessas abominações. E a pergunta que fica para nós é: será que essas abominações também não estão acontecendo nos dias de hoje? Um certo grau em alguns lugares, na vida das pessoas, na vida de alguns ministérios, na vida de alguns obreiros. Então, essa lição vem nos chamar para que a gente preste atenção de como está a situação nos dias de hoje também. O nosso primeiro tópico, ele vai falar sobre a visão, né? E as visões aí que nós formos analisar, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, toda uma unidade literária, o comentarista coloca para nós aí, né?
E nós vamos ver aí que depois da primeira visão lá, né, que é a visão da carruagem, da glória de Deus, toda aquela questão das rodas que se moviam, né, que estavam mostrando que Deus não está preso a um determinado lugar, mas ele se movimenta, né, foi a visão que Ezequiel teve. E o capítulo 8, aí ele introduz aí, né, no sexto mês, no sexto ano, no sexto mês. Então, essa visão não foi de glória de Deus, de forma nenhuma. Ezequiel vai ver as abominações praticadas no templo. Mas o que é a abominação? É algo que Deus repugna, né? Algo que Deus não tolera, algo que Deus pode cuspir, vomitar. Então é algo muito repugnante. A gente tem que analisar por esse viés, né? Então Ezequiel é arrebatado e levado dentro do templo, né? Para poder ver ali o que estava acontecendo. Porque quando Ezequiel vê, ele entende a ira de Deus e porque Deus quer destruir Jerusalém por causa das grandes abominações que estavam acontecendo. Então a visão ela está dentro de uma escola literária chamada preterista, né? Porque é algo do passado, mas também tem algo do futuro, porque tem algo que ainda vai acontecer. Então, todos esses acontecimentos que estavam acontecendo ali no momento em que Ezequiel estava tendo a visão, eles eram contemporâneos, realmente estava acontecendo. Mas há também aí uma questão de futurismo, porque há uma profecia, algo que ainda iria acontecer. O nosso segundo tópico, ele fala das visões das abominações do templo, né? Então, o capítulo 8 aí, ele vai falar das demais visões do próprio Ezequiel e dos demais profetas aí do Antigo Testamento. Diz que ele foi levantado em espírito entre o céu e a terra e levado para Jerusalém. Então isso deixa claro aí que no ato da revelação ainda, né, que ele estava sendo levantado, era algo que estava para acontecer aí, ou a curto, médio ou longo prazo, realmente. Então tem muita coisa de escatológico aí. Daniel também, se nós analisarmos lá em Daniel capítulo 7, capítulo 8, nós vamos ver muitas coisas futurísticas, muitas coisas futuras, né, que ainda não aconteceram. Nós vamos ver também lá em Apocalipse, também essa mesma linha, né, de fatos que ainda não aconteceram. João escreve fatos do presente, do passado, do presente, mas também do futuro. Então, são coisas aí que a gente precisa analisar dentro desse texto de Ezequiel. Então, é importante a gente analisar e verificar. O terceiro tópico, o comentarista vai falar para nós sobre como entender as visões de Deus, né? Então, Ezequiel, ele é transportado, a gente está repetindo isto para deixar claro, ele foi transportado, né, em espírito aí da Babilônia para o templo de Jerusalém, mas há quem afirma que ele estava em corpo, mas não tem como dizer que ele estava em corpo, porque, na verdade, ele foi arrebatado, né? E como arrebatado, ele foi em espírito, né? E isso é claro, né? Isso é claro. Então a gente precisa analisar esse texto dessa maneira, ok? Então, todas as vezes que a gente analisa o texto dessa forma, a gente vai entendendo claramente aí essa questão. Então, como entender essas visões, né? Não foi de forma física, foi em espírito, tá? Ele vai até lá, ele vê tudo o que está acontecendo, depois ele retorna para o local onde ele está, ok? Então, isso acontece normalmente ali com ele, ok? Então,
Deus é que faz isso, né? Ele introduz o profeta dentro do templo, ele manda quebrar o muro para que o profeta possa ver o que está acontecendo ali, ok? Então a visão aí, o resumo aí dá para a gente entender que é exatamente aí a visão das abominações do templo, ela acontece lá, ok? Aí nós temos o segundo tópico que vai falar sobre as abominações, que seria a parte 1, né? Nós temos ali a imagem de ciúme. Por que fala imagem de ciúme? Porque eles estão ali adorando a imagem, né? Que essa imagem é semel, né? Que em hebraico é o ídolo, a imagem. E eles estão ali adorando, né? Essa imagem que é identificada como Azerá, né? E eles estão ali adorando, que é um poste ídolo. Isso causa um certo ciúme em Deus, porque eles deveriam estar adorando a Deus. Então, isso está acontecendo ali nesse local e Deus fica realmente muito, muito irado por isso, causa um ciúme porque o povo deveria estar adorando a Deus. O culto aos animais e aos répteis. Ali havia várias imagens de répteis, que era um costume também do Egito, né? O Egito se fazia muito isso, mas eles estavam ali realmente nessa visão. O profeta ele cavou um buraco na parede para ver o que se passava lá mais a fundo, né? Isso tem um alerta para mim e para você, né? Para a gente dar uma analisada no profundo da nossa alma para ver se existe alguma coisa ali que esteja atrapalhando. Então, Ezequiel foi aí, né? Viu pintado na parede, né, no entorno da casa de Deus, animais abomináveis, répteis, né? Ídolos. Então, isso é o que nós chamamos de azolatria, né? Que é a adoração a animais. Então, isso era normal acontecer no Egito. Os egípcios tinham os animais como considerado como Deus, né? Como um poder divino. E nós temos aí o terceiro tópico que fala sobre os 70 anciões, né? Ezequiel, ele vê os 70 anciões, né? Que do hebraico é Iezagen, né? E que também pode ser pessoa idosa, ou presbítero, ou mais velho, né? Tudo isso se refere a pessoas mais velhas, líderes comunitários. Então, nós vemos aí que eram os líderes da comunidade cristã. Não diz em lugar nenhum que era o Sinédrio. Não, não fala, não dá para chegar a essa conclusão, tá? E nem dá para saber quem são essas pessoas. Pode ser que sejam pessoas que já foram citadas, no caso ali do Safã, pode ser que ele seja o mesmo tesoureiro lá da época do mesmo escrivão da época de Josias, pode ser que seja, tá? Outros não veem motivo suficiente aí para distinguir, né? Esse Safã aí do escrivão, tá? Mas é importante a gente lembrar que Ezequiel, ele tem essa visão clara do que estava acontecendo. E quando cita 70 anciões, isso é um alerta de que todo o clero judaico estava envolvido nessas abominações. Então, as abominações tinham corroído toda a congregação, inclusive os líderes tinham sido levados para essa situação, ok? E o nosso terceiro tópico fala sobre as abominações, a parte 2, né? Vamos aqui sobre o ritual do Tammuz, né? Tammuz era lá a divindade babilônica de origem ciméria, né? Que era o deus da vegetação, diz que ele ficava morto 6 meses, depois ressuscitava, e as pessoas faziam um culto, né? Chamavam as carpideiras para chorar, para incentivar as pessoas também a chorarem no momento ali, e era feito todo um culto, né? Para esse Deus. Então era um envolvimento ali, sincretismo ali muito grande ali, né? Era uma adoração a Javé e ao mesmo tempo a Tammuz, e era uma bagunça muito grande. Nada muito diferente do que a gente vê acontecendo nos nossos dias. Algo terrível tem acontecido nos nossos dias, essa mistura, né, de adoração a Deus e a outras coisas. Nós temos que ficar alerta, essa lição nos alerta. Os adoradores do sol, né? Ezequiel vai ver 25 homens aí de costas, né? Para o templo, virado para o oriente, adorando o sol, né? Que é Shemesh em hebraico, casa do sol, ou também Heliópolis, né? Que é dito lá na Septuaginta, vinda do grego, que é o Hélios Poleos, né? Cidade do sol,
ok? Então, isso vai mostrar para nós o quê? Que essa cidade era dedicada ao sol, né? Conhecido também como Ra. Então, são falsas divindades que estavam ali generalizadas, né? Corrompendo toda a nação de Israel. Israel estava totalmente idólatra. E se existe algo que realmente magoa o coração, é algo abominável, são as idolatrias. E o terceiro tópico vai falar sobre os anciãos da casa do profeta. Quando a profecia começa, nós vamos encontrar que Ezequiel está na sua casa e com vários anciões ali. Qual era o motivo da presença desses anciãos? Não, o texto não diz se eles iam ali para orar ou para obter conselho ou para saber o que estava acontecendo, né? Não dá para saber exatamente o que estava acontecendo. Mas os anciãos estavam lá, o texto é bem claro e afirma isso, né? Claro, porque Ezequiel estava lá. Logicamente que não era para causar fofoca, porque Ezequiel era um profeta de Deus, eles não iam criar esse tipo de coisa. Bem improvável que isso realmente isso aconteceu. Mas ele deixa claro nesse texto para nós o que estava realmente acontecendo ali. E outra coisa importante que a gente tem que chegar a entender quando a gente conclui essa lição é que a gente aprende aí com as 4 cenas aí do pecado cultico, né? Do momento que eles estavam cultuando, né? Que Deus, ele é muito santo, ele não vai tolerar esse tipo de pecado. Deus quer a fidelidade do seu povo, ele quer que o seu povo, o que aconteceu com Israel é algo que nos ensina, né? Para que a gente viva em adoração e a gente possa desenvolver um estilo diferente de adorar a Deus nos dias atuais, como realmente manda a palavra, e não fazer essa mistura e adorar exclusivamente ao Senhor. Então, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e nos veremos no próximo domingo.